Bom, quero agradecer muito o pessoal que está em casa, porque estão mandando aqui um monte de coisas. Tem revistas. Eu estou aqui ajudando uma autora que está fazendo o cadastro na revista, e o cadastro na revista é terrível. Por quê, Éder? Porque não explica como que faz o cadastro. Né? Porque o cara do TI, o pessoal da tecnologia, ele acha que as pessoas entendem. Nós não entendemos, nós estamos longe do TI. Então, nós temos que olhar para o olhar do outro, sentir essa dificuldade. Foi aí que o Éder colocou para nós, escreva tudo em letras minúsculas, login, nome e senha. Aí tem lá. Então, quando você entra na nossa revista, você vai ver. Quando você vai fazer o cadastro, login, minúsculo, senha. Minúsculo, nome e número. Né? Então, porque a pessoa começa a fazer no login e senha diferente, não consegue o cadastro. Aí manda o link, não dá tempo, perde. Aí fala, olha, eu fiquei no limbo. E fica no limbo. Tem um estágio da revista que você fica no limbo. Você não consegue o cadastro e não consegue mais enviar mais nada. E quantos e-mails você tem? Aí você tem que usar um outro e-mail. É uma dor de cabeça. E aí a gente fica ajudando o pessoal. O nosso WhatsApp é 24 horas, de segunda a segunda. Deixa eu ver aqui as mensagens que estão vindo, porque não estamos com tempo ainda. E vocês, com fome, tomar café, a mesa está lá fora. Tem lá muita coisa para comer, beber. Fiquem à vontade para se levantar, ir lá, tomar um refrigerante, comer. Eu só vou ver aqui o pessoal que está mandando, Edson. Abraço para nós, a Elisa, a Maria Isabel, a Tauana Borges, o Josiel, Denise, a Jana Alves, a Carla Ritt, Joelma também, Givaldo, o irmão do Gilson, está nos acompanhando. Né? Eu oriento ele no mestrado, lá na Universidade de Guarulhos. Eu sou o orientador dele. Givaldo, presta atenção hoje na palestra aqui. O orientador tem que fazer banca, né? Senão não tem jeito. A Janaína também. A Elaine Rossi, o Jorge, a Meline Rosseto, a coordenadora do curso de enfermagem da Universidade de Guarulhos, também está nos acompanhando, a Bianca, o Oscar, nossa, tem muita gente. A editora da revista científica interdisciplinar Múltiplos Acessos, FAMESC, de Bom Jesus, de Itapuama, do Rio de Janeiro, Bianca Magni também está vendo, Oscar Dalfo, parabéns, professor Edson, excelente pela palestra. O Oscar Dalfo. Bom, gente, é isso aí. Está aumentando muito o número de participantes pelo YouTube, e a gente agradece também, principalmente a vocês que saíram tão longe, porque o nosso objetivo não era fazer realmente a distância, ia ser presencial. Mas nós somos muito assediados, né, Edson? Constantemente o pessoal pedindo, poxa, manda, não consegui passagem cara, e Cabo Frio é uma cidade linda, né? Muito bonita mesmo. Mas a gente não tem condições de ir agora, então a gente falou, não, então vamos fazer também a distância para que as pessoas possam. E não é a nossa missão, a Recima 21 não tem essa missão, de acolher, de abraçar as diferenças, os que são excluídos, os que têm pouco recurso, não é uma das nossas missões? Sim, então vamos fazer a distância também, para que a gente possa acolher um público maior. Agradeço demais. Eu vou chamar aqui o professor Éder Souto, que vai falar para nós, né, como criar e gerenciar uma revista no sistema Open Journal System e as novidades do Open Journal System. Eu confesso para vocês que se não fosse por esse rapaz aí, esse moço, nós não teríamos criado a revista. Foi através do conhecimento dele, da parte técnica, de saber conversar com o sistema, foi que nós conseguimos criar a revista, as 3 revistas. Éder, uma gratidão muito grande por você. Tá? Você nos ajudou demais, nos recebeu na casa dele, não sabíamos nada, de nada, e eu e Edson pegamos o carro, andamos 300 quilômetros,
Saímos de madrugada, passamos um sábado inteiro na casa dele, e ele nos explicando tudo sobre revista. Isso não tem preço, gente. Isso não foi nem pago. Depois fomos comer na padaria, porque não tinha restaurante aberto na cidade dele. Era a época da pandemia. Fomos numa padaria comer. E trabalhamos o dia todo aquele sábado e voltamos felizes, eu e Edson, para casa, porque criamos e conhecemos mais um amigo. Negócios, sim, negócios, ele recebe. Mas, gente, tem que ter um outro laço também. Tem que ter esse acolhimento de respeito pelo profissional e pelo ser humano. Então, meu muito obrigado. Sinta-se à vontade, o microfone é seu. Conseguiram colocar ali a... Olá, bom dia a todos. Sou o Éder. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, professor Márcio, professor Edson. Já falou bastante aqui sobre mim, né? Talvez não tenha muito o que apresentar, mas ele disse que aprendeu muito comigo, mas, na verdade, eu que aprendi muito com esses dois, porque consegui o que eles conseguiram em 6 meses, né? Fazer com uma revista científica, realmente precisa ter muito empenho, muita dedicação, né, e amar aquilo que está fazendo, e tenho certeza que isso não faltou no que eles fizeram, né, e continuam fazendo aí com as revistas. Eu trabalho com periódicos científicos desde 2015, na verdade, da instituição onde eu trabalho, né, eu sou funcionário público na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, onde eu fui convidado em 2015 para trabalhar em um periódico científico para cuidar da parte de tecnologia, porque até então aquele periódico ele tinha um site, né, mas não tinha nada de fluxo, né, funcionando através de um sistema. Então tudo era operado e feito de forma manual. Foi aí que eu conheci o sistema OJS, comecei a pegar gosto por esse sistema. Hoje sou um dos contribuidores dele no repositório do GitHub, onde a comunidade trabalha pelo desenvolvimento desse sistema. Então, é uma forma também de retribuir, né, e colocar um pouco ali daquilo do qual eu consegui também, graças a esse tipo de sistema. Eu não vou entrar muito no Techniquez, tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho das novidades, o que tem no OJS, né? Até porque não é tanto o propósito ali dessa palestra, mas eu vou tentar ilustrar de uma forma mais simples possível aí sobre o OJS, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal sistema, né, para trabalhar com toda a parte de fluxo e publicação de periódicos científicos. Isso se deve muito, né, ao fato de ser um sistema totalmente livre e que tem sido desenvolvido pela comunidade de software livre. O OJS ele foi desenvolvido e é mantido por uma instituição chamada PKP, que é o nome do projeto, né? Public Knowledge Project, que é um projeto de conhecimento público. Ela foi fundada em 1998 e em 2001 foi lançado aí o projeto OJS, né, em sua primeira versão.
Em 2005 foi lançada a versão 2.0, em 2014 a versão 3.0 que existe até hoje, né? Não quer dizer que não sofreu atualizações desde 2014, mas todas elas a partir da versão 3.0. Trouxe aqui algumas das principais vantagens do sistema OJS. Nós temos aqui algumas delas, né? Como a rapidez para a implantação. Então, hoje, um periódico ali que já tenha algumas edições já publicadas, nós conseguimos implantar esse periódico dentro do sistema OJS, tá? Em poucos dias. Uma outra vantagem também é o uso ali dos fluxos editoriais, né? Que são bem definidos. Então, nós temos ali toda a parte de fluxo para avaliação, para edição, editoração de artigos. Também a capacidade ali para definição dos papéis, né? Onde nós vamos ter ali o papel do autor que faz a submissão, o papel do avaliador, o papel dos editores. Temos também, graças a ser um sistema de código aberto, né? Dezenas de plugins. Entre suas principais funcionalidades, aí nós temos a integração com diversos indexadores e também essa integração que é proporcionada pelo fato de estar se utilizando um sistema que é o mais utilizado atualmente para periódico científico, faz com que os indexadores e outras ferramentas já tragam soluções prontas para integrar com o OJS, né? Essa também é uma das grandes vantagens em se utilizar um sistema que tem ali uma ampla utilização. Não tenho dúvida que hoje um dos principais problemas, né, e empecilhos aí para qualquer periódico na implementação, né, da própria implantação do sistema OJS é a questão do suporte. Então, as empresas de hospedagem tradicionais, elas não fornecem suporte para o uso do OJS, né, igual o professor Márcio e o professor Edson comentaram, né, que muitas vezes o autor nunca se deparou com o uso da ferramenta e tem uma certa dificuldade para submeter, mas eu garanto para vocês que o OJS 3 foi uma grande evolução. No OJS 2, essa dificuldade com certeza era muito maior. Então, houve uma melhoria muito grande dessa versão 2 para a versão 3, que é a versão atual, principalmente com relação aí à usabilidade, né? E também o fato dele ser compatível com dispositivos móveis, algo que o OJS 2 até então não era. Então, era uma dificuldade muito grande, por exemplo, e é ainda hoje, né, porque tem muitos periódicos que ainda utilizam a versão 2, para, por exemplo, visualizar numa tela de celular um artigo que está publicado num sistema desses, né? Então, ele não é em nada adequado para uso com sistemas e dispositivos móveis. Já o OJS 3 ele tem essa compatibilidade, o que torna também a utilização muito mais simples e até mesmo mais intuitiva. Então, as empresas de hospedagem tradicionais, elas não fornecem suporte para o uso do OJS. Tá? É uma das grandes dificuldades, principalmente para periódicos que estão começando, né? Porque, por mais que ele tenha evoluído e tenha simplificado bastante o uso, existem muitas questões, principalmente questões técnicas, né, que envolvem atualizações e precisa ter ali um pessoal técnico especializado no sistema OJS que vai conseguir resolver. Uma outra situação também que acaba acontecendo muito, eu acabei falando ali do OJS 2, que é essa versão mais antiga, né, que nós temos, justamente para fazer essa atualização. Então, são poucas empresas, né, poucos profissionais que pegam esse tipo de trabalho para realizar, né, pegar um periódico que esteja utilizando um OJS 2 e fazer a atualização do sistema, porque não é um processo fácil e rápido de se fazer. E também uma outra questão, né, que acaba contribuindo ali para a dificuldade de manutenção, utilizando as hospedagens tradicionais, é o fato de que nessas hospedagens não existe nenhum tipo de suporte para a realização de determinados tipos de customização. Então, por exemplo, uma melhoria na identidade visual, inclusão ali de imagens, de banners, tá? Ou até mesmo alguns tipos de relatório, que um deles, por exemplo, né, que nós implementamos ali na Recima 21 e também acabo utilizando ali com vários clientes,
é uma simples carta de aceite de artigo, né? O autor ele submete ali o artigo no OJS, o artigo passa por toda a avaliação, depois que ele é avaliado, os editores vão ter ali a decisão editorial, se aquele artigo vai ser aceito ou não. Aquele artigo é aceito e o autor, né, por motivos curriculares, ele precisa de uma declaração de que aquele artigo foi aceito, né? Agora imagina a revista ali com dezenas de artigos em processo de revisão, os editores ainda terem que ficar montando uma carta de aceite para cada artigo que é aprovado, né? Então nós temos esses tipos de customização que realmente, para que sejam implementadas, o profissional precisa conhecer um pouquinho ali do funcionamento interno do OJS. Então, uma simples aprovação de um artigo, nós já temos ali uma carta de aceite que já sai no nome dos autores, né, e já sai com os dados da revista e do artigo que foi aprovado. Então, isso acaba também trazendo muita agilidade no processo editorial das revistas, né? Uma simples declaração que seria feita de forma manual passa a ser feita de forma automática. Ainda sobre o tema de atualização, né? Não é só por questões de funcionalidade que se atualiza um sistema como o próprio sistema OJS, tá? Existem questões aí que acabam impulsionando, né, e incentivando a realização de atualizações. Por exemplo, quando é lançada uma nova versão estável, né, no site da PKP, que são os desenvolvedores do OJS, a cada 2, no máximo 3 meses, nós temos uma nova release, uma nova versão ali com algumas melhorias, tá? Mas nós sempre orientamos ali os clientes que não é porque uma versão acabou de ser lançada que o periódico deve ser atualizado para essa nova versão, tá? Muitas vezes essa nova versão ela leva ali alguns meses até ela se estabilizar. Esse processo de estabilização ele é necessário porque nas novas versões, muitas vezes quando são implementadas novas funcionalidades ou novos recursos no sistema, esses novos recursos podem trazer novos erros também, que até então não existiam. Então, nós temos, né, esse critério de verificar se as novas versões já estão estáveis ali o suficiente para que o periódico ele possa passar por uma atualização. Então, esse é um impulsionador, né, para a realização desse tipo de atividade. E o segundo, esse sim é muito crítico, né, quando existem falhas de segurança. Então, é comum, de repente, quando nós temos atualizações do sistema e o próprio desenvolvedor anuncia que as versões mais antigas têm falhas de segurança. Então, esse é um fator aí extremamente crítico para que as revistas elas façam esse tipo de atualização para evitar, né, algum tipo de ataque que possa tirar a revista do ar ou gerar alguns transtornos ali para poder reverter aquilo que foi realizado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, né, só trazendo ali um pouco das melhorias que entraram no OJS 3, né, nós temos ali entre elas melhorias no fluxo editorial, temos também as melhorias de usabilidade que eu já comentei, a compatibilização com os dispositivos móveis e também o suporte a plugins desenvolvidos pela comunidade. Então, a partir dessa nova versão, o OJS ele já suporta plugins desenvolvidos por terceiros. Então, hoje, o OJS ele já conta ali com mais de 30 plugins, e entre eles, plugins que trazem novos recursos ali para publicação, para indexação, tá? E diversos outros plugins que trazem ali novos recursos para o OJS, né? Isso também foi desencadeado pelo fato da comunidade hoje, não só o desenvolvedor, mas a comunidade de software livre também pode atuar no desenvolvimento desses plugins. Um outro item que até o professor Márcio chegou a comentar, né, e que o OJS trabalha muito bem, é o fator deles trabalharem com suporte multilingüe. Então, num sistema OJS, nós conseguimos instalar, e ele tem um suporte a 36 idiomas, tá? Então, nós temos o suporte para mais de 30 idiomas, e nós conseguimos instalar esses idiomas para a tradução do OJS, não só para a tradução do próprio sistema em si, mas também
permitindo a tradução do conteúdo. Então, nós podemos criar um periódico, por exemplo, em português e ter a tradução de todo o seu conteúdo para outros idiomas, como, por exemplo, no idioma inglês. Isso vale não só para o conteúdo, mas também para os metadados, né? Quando nós falamos aí de metadados, os títulos dos artigos, os resumos, e isso é extremamente importante no sentido, né, de trazer visitantes, né, e levar a internacionalização ali do periódico, contemplando principalmente em trazer novos visitantes, né, principalmente visitantes internacionais. Isso acaba também elevando ali o número de submissões. Tá? Então, o OJS ele tem um suporte nativo para trabalhar em formato multilingüe. Então, o autor, quando ele faz a submissão em um portal de periódico, esse portal de periódico ele tem mais do que um idioma habilitado, ele consegue entrar com os metadados nesses diferentes idiomas. Tá? Então, isso vale para a submissão e vale também para quando esses artigos estiverem publicados, os leitores, quando eles escolhem ali o idioma que ele quer acessar o site, ele vai visualizar esses metadados ali no idioma que ele escolheu. Ainda falando, né, das versões do OJS, existem inúmeras falhas de segurança quando se fala de OJS 2. E um dos grandes fatores que levam a isso é o fato dele trabalhar com uma linguagem chamada PHP 5. O PHP 5 ele já foi descontinuado, ele não é mais utilizado para novos projetos, nem mesmo para o OJS. Né? O OJS 3 ele trabalha com o PHP na versão 7, mas o OJS 2 ele não é compatível com o PHP 7, ele só funciona no PHP 5. E esse PHP 5 ele já não é suportado pela maioria dos provedores de hospedagens de site. Então, um periódico que trabalha com o OJS 2, muitas vezes o próprio provedor de hospedagem incentiva ele a fazer uma mudança, a trocar a versão do sistema, porque os provedores não querem clientes utilizando o PHP 5 por conta dessas falhas de segurança. Tá? Então, isso torna esse tipo de sistema muito vulnerável. E nessa versão do OJS, ele é tão vulnerável que existem robôs, né, que são desenvolvidos e que ficam fazendo cadastros fictícios ali na plataforma. Pode sim. Éder, bom dia, obrigada pela palestra. Eu sou sargento Camila do Corpo de Bombeiros e eu queria te fazer algumas perguntas a respeito dessas observações que você fez, porque são problemas que eu tenho passado com o OJS desde a implantação, que a gente implantou ele em 2016, mais ou menos, e praticamente todas as coisas que você falou eu já passei. Por exemplo, essa questão de falha de segurança, ele ficou hospedado no servidor do Corpo de Bombeiros e eu precisei tirar a revista do ar durante um tempo, inclusive o site do Corpo de Bombeiros, porque o servidor foi hackeado por um hacker do Oriente Médio e ele começou a postar mensagens no site do Corpo de Bombeiros que ele entrou através do OJS. Do OJS. Essa questão da instabilidade também, a gente não tinha muito conhecimento e acabava instalando as versões que ainda estavam em estudo, né, as versões betas, e alguns plugins deixavam de funcionar, então eu não conseguia mais mandar os e-mails para os autores, por exemplo, e aí eu tinha que resetar todo o site e instalar de novo. A questão da navegabilidade, que eu acho que também é um pouco complexo, no sentido de onde encontrar a informação certa. Né? Ele começa a clicar, ele tem um índice muito... Não é um índice, não, um menu que não é muito intuitivo, né? E acaba que parece que o próprio autor fica perdido no site, dando um looping, clica aqui, volta para a revista, ele não sabe onde encontrar. A questão da customização também, que é difícil, né? Traz poucas opções. E eu vejo também que há necessidade de ter um programador para resolver algumas questões que o usuário leigo, no meu caso, por exemplo, apesar de estudar, procurar vídeos, é muito difícil.
apesar de eu ter só falado mal do sistema, desculpa, né? Ele é muito interessante, sim, ele facilita muito o processo editorial, eu acho que é por isso que as revistas utilizam isso. Mas a minha pergunta para você diante desses vários problemas que a gente enxerga no sistema, se você acha que, por ser um software livre, é muito interessante a forma de trabalhar, e você mesmo falou que tem atualizado, né, o sistema, e isso é muito interessante. Você acha que no futuro vai haver uma evolução desse sistema ao ponto dessas dificuldades que a gente passa deixarem de existir, ou você acha que as revistas migrarão para um outro sistema? E por que, se existe um outro sistema, uma outra possibilidade, né, por que as revistas decidiram utilizar esse sistema? E acaba que a gente fica sem escolha quando cria uma revista, né? Você é meio que obrigado a usar o sistema, porque todas utilizam, e, como você falou, tem a questão da indexação, que facilita muito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Legal. É bom ter esse retorno, saber que isso realmente acontece, né? Então, são clientes que já vêm com esse problema e a gente conhece muito bem. A questão ali das atualizações, a PKP, ela não tem ali uma quantidade muito grande de colaboradores, são poucos. De desenvolvedores que atuam diretamente no código, são cerca de 3 programadores. O restante é tudo comunidade que vai e fazem contribuições no código. Mas essas contribuições no código, elas não podem simplesmente chegar e ir para o projeto, né? Esses programadores, eles precisam analisar para ver até que ponto essas contribuições são positivas ou se elas vão trazer problemas para o sistema. Então, isso faz com que eles não consigam também desenvolver e conseguir aprimorar tanto ali o sistema como eles gostariam, tá? Principalmente porque a equipe deles é razoavelmente pequena e eles têm que se dividir, né, entre desenvolver e fiscalizar e analisar as melhorias propostas ali pelos outros contribuidores para ver aquilo que realmente pode entrar para dentro do projeto, né, no qual eu me incluo também. Com relação às atualizações, você colocou um ponto importante, porque já aconteceu inúmeras vezes do periódico ele entrar e tentar fazer uma atualização de versão, como, por exemplo, da versão 2 para a versão 3, e não ter essa atualização bem sucedida, e isso vai gerar um problema muito grande depois, porque houve um início de atualização, isso gerou diversas inconsistências na base de dados, e aí o periódico continuou usando a versão 2 com uma tentativa de atualização mal sucedida que gerou inconsistências na base de dados. E aí gera aquele pior cenário possível que poderia existir. Então, tem muitos periódicos que já começaram na versão 3, talvez não conhecem um pouco desses problemas que eu tô citando aqui, mas é legal saber que alguns compartilham dessa situação. Mas não quer dizer que foi tudo resolvido na versão 3. Muita coisa melhorou, muito processo e usabilidade, né? Que hoje ainda é difícil, mas na versão 2 era muito mais difícil. E isso tem uma explicação, tá? E a grande explicação para isso é porque o OJS, ele tem que trabalhar, né? Ele atende a diversos tipos de periódico, com formas de trabalhar das mais variadas possível. Então, a única forma que eles conseguem para permitir atender a essa diversa gama, né, de culturas, né, e também de formas de trabalhar dentro de uma equipe editorial, que a gente sabe que não tem como todas trabalhar numa mesma forma engessada, não existe uma fórmula mágica. E para permitir isso, eles têm que deixar o sistema muito aberto, e isso faz com que gere uma certa dificuldade, principalmente para quem está começando a utilizar, tá? E ainda sobre essa questão que você falou do site sair fora do ar, no OJS 2, existem robôs especializados em tirar o sistema do ar. Eles ficam gerando cadastros fictícios para inflar a base de dados. Inflando a base de dados, o servidor não vai comportar, o sistema sai do ar. Tá? Então, existem sistemas já, né, maliciosos justamente para fazer isso. E aí, com as novas versões, foram surgindo melhorias. Só que muitas dessas melhorias não são colocadas para funcionar. Então, mesmo tendo o OJS 3, ainda o periódico ele pode ter esse tipo de problema de falha de segurança. Então, eu trouxe até alguns tópicos ali para poder citar para vocês.
Então, um deles é o uso da validação por token de e-mail. O OJS 3 ele tem suporte a esse recurso. Hoje, todos os clientes que trabalham conosco, nós ativamos. A gente não coloca um periódico no ar sem colocar o token de validação por e-mail. O que é o token de validação por e-mail? A pessoa faz o cadastro lá no site do periódico para ser um autor, ou até mesmo ser um avaliador, ou as duas coisas, e ele só vai conseguir ativar o cadastro dele se ele for lá no e-mail que ele recebeu, clicar no link e ativar. Por que é importante isso? Porque os robôs que ficam inflando a base de dados, eles usam e-mails fictícios. Eles não vão acessar o e-mail para validar o link de ativação. E aí, mesmo que o robô faça cadastros para e-mails que não existem, após 7 dias, esses cadastros que não foram validados, eles são excluídos automaticamente. Então, a base ela não vai inflar com esses dados fictícios, gerando essa indisponibilidade. Um outro item de segurança bastante importante que os provedores geralmente não colocam, né, que nós colocamos no ar, é o CAPTCHA. O CAPTCHA, né, aquele botãozinho lá, eu não sou um robô, aquilo é para isso mesmo, para dizer que não é um robô. Então, os robôs eles vão ter uma dificuldade muito grande para passar por essa validação. Se passar por essa, que pode acontecer eventualmente de algum passar, ainda tem a validação por e-mail. Então, esses recursos de segurança são extremamente recomendados para evitar esses tipos de falha, né, e esses tipos de ataque que possam acontecer. Agora, falando um pouquinho ainda de novas funcionalidades, uma das grandes melhorias dentro do OJS 3, e que já era algo que já era solicitado pela comunidade há muito tempo, desde da versão 2, era a possibilidade dos próprios autores, após fazerem as submissões, eles conseguirem editar os metadados. Né? Por que isso é importante? Os autores, quando eles fazem ali a submissão, eles estão colocando as informações da submissão, né? O título dos artigos, né? O resumo, os metadados iniciais da submissão que vai passar pelo processo de avaliação. Ocorre que esse artigo, passando pelo processo de avaliação, ele pode sofrer várias solicitações de revisão, né? Principalmente vinda ali dos avaliadores. E nessas mudanças, pode até ocorrer mudanças no próprio título, mudanças no resumo. E até então, né, antes da versão 3 do OJS, os autores eles não podiam fazer atualização dos metadados. Então, por mais que eles enviassem a versão revisada do artigo, cabia somente aos editores acessar os metadados do artigo para fazer a correção e atualização, para que eles ficassem condizentes com a versão revisada enviada. Tá? A partir da versão 3 do OJS, os editores conseguem habilitar para que os próprios autores editem os metadados da submissão que eles fizeram. A partir daí, quando eles enviam uma versão revisada, eles conseguem também atualizar os metadados. É claro, enquanto o artigo ainda não foi publicado. Um dos plugins mais importantes dentro do OJS é o plugin de integração com o DOI, né, que é o plugin que permite a realização dos depósitos. Eu não sei aqui se muitos de vocês já trabalharam com o OJS 2, né, nos primórdios ali do sistema OJS, e a integração com o DOI era bastante complicada, né? Então, para poder fazer ali um depósito, os editores, eles iam nas submissões, no plugin do DOI, no OJS, exportava arquivos XML daquelas submissões que foram publicadas e entrava no site da Crossref para fazer a importação desses arquivos. Isso quando não havia nenhum erro nesses arquivos XML que obrigava esses editores a fazer a edição diretamente dentro do arquivo XML gerado. Tá? Então, com a versão 3, já dispensou a necessidade de uso dos arquivos XML e o próprio OJS passa a se comunicar diretamente com o servidor da Crossref. Com isso, os depósitos já passam a ser possíveis de se realizar diretamente pelo OJS sem passar pelo site da Crossref. Então, isso trouxe uma melhoria aí bastante importante, né, para esse processo aí de publicação dos artigos. Tá? Também melhorou bastante o suporte da Crossref para a criação de novas contas, que antes demoravam aí muitos dias.
Hoje a Crossref tem atendido e criado contas ali em questões de um dia útil. Tá? Depois eu vou passar também aqui o contato da minha empresa. Nós somos uma das 5 empresas no Brasil patrocinadoras da Crossref, assim como a ABEC é. E nós também, né, trabalhamos com a aquisição de prefixo DOI e registro DOI aí para periódicos científicos. Ok? Mais um assunto importante que até foi falado aqui é com relação aos e-mails. Os e-mails são um problema aí de grande parte dos periódicos em OJS. E isso também é acentuado ali pelos provedores de hospedagem, porque os provedores de hospedagem, geralmente o mesmo servidor desses provedores hospedam ali dezenas e dezenas de clientes. E muitos desses clientes utilizam a sua hospedagem, por exemplo, para enviar e-mails em massa. Esses e-mails em massa, eles acabam prejudicando a reputação do servidor. Tá? Falando um pouquinho mais do Techniquez, né? Os servidores eles têm um endereço IP, e esses endereços IP eles têm uma reputação a zelar. Se um endereço IP ele manda e-mail em massa e uma parte desses usuários eles acusam que aquele e-mail é spam, ele não vai estar prejudicando só aquele sistema, que pode ser o JS ou não, mas ele vai estar prejudicando todos aqueles que estão hospedados naquele mesmo servidor. Isso é um dos fatores que fazem, né, o que os e-mails enviados, boa parte deles acabem caindo na caixa de spam. Tá? Então, isso é bastante importante de se verificar quando se trabalha com um periódico OJS. Então, para a reputação de e-mail, né, nós sempre recomendamos aí a não realização de envio de e-mail em massa pelo servidor OJS. Isso vai, com certeza, eliminar totalmente a possibilidade desses usuários reportarem spam. Afinal de contas, os e-mails que o OJS manda ali por padrão são e-mails de cadastro, e-mail de solicitação de avaliação, e-mails de solicitação de revisão, que são e-mails que o usuário, digamos, está esperando receber. Isso evita, né, todo tipo ali de reporte de spam, tá? Aquilo que a gente chama de e-mail transacional. E também o monitoramento da reputação dos endereços IP. Existem ferramentas que permitem, através de análise, verificar qual a reputação de um determinado endereço IP, para verificar se essa reputação está baixa, e isso, com certeza, acaba impactando no que a gente chama de entregabilidade desses e-mails, fazendo com que eles possam cair na caixa de spam, ou até mesmo, em alguns casos, nem para a caixa de spam eles vão. Ainda sobre os novos recursos do OJS, um dos plugins bastante importantes, né, e muito utilizados no OJS é o OrchidID. Então, o OrchidID, acredito que todos aqui já conhecem, né, já sabem do que se trata. Ele é um identificador único internacional, né, seria ali o equivalente ao Lattes, só que a nível internacional. E o OrchidID, ele resolve um problema que não é só do Brasil, mas é no mundo todo, que é os homônimos, né? São as pessoas com o mesmo nome. Então, as pessoas deixam de ter ali somente o seu nome e passam a ter um número identificador. E com esse número identificador, os sistemas, os indexadores, conseguem identificar univocamente cada ser humano, né? Principalmente os pesquisadores. Hoje, quando uma revista faz um registro DOI para um artigo, e esse artigo, os autores identificaram seus respectivos números OrchidID, no mesmo dia eles recebem um e-mail de notificação informando que houve uma alteração no currículo deles. Tá? Então, o OrchidID ele trouxe inúmeros benefícios para o pesquisador, não só ali com relação à publicação, mas também à citação desses artigos, porque a citação passa a estar vinculada com esse número OrchidID também. Além dele ser ali, né, um dos requisitos hoje já para vários indexadores de periódicos, dos itens que eles acabam checando para permitir ou não, inclusive acho que o professor Márcio vai falar um pouco sobre isso, para permitir ou não a indexação de novos periódicos, é justamente verificar se esse periódico ele exige que os autores forneçam um número OrchidID.
de tão importante que ele é hoje, né, para os pesquisadores. Ainda no sentido da indexação, nas melhorias do OJS 3, nós temos o protocolo OAI. O protocolo OAI, ele é um protocolo internacional que permite que diferentes ferramentas, entre elas principalmente indexadores, consigam acessar artigos de qualquer periódico em um mesmo formato. Por que isso é importante? Porque cada periódico vai ter o seu formato de publicação. Vai ter periódico que vai ter composições finais, vai ter periódicos que vão ter determinados tipos de metadado, vai ter periódicos que utilizam o OJS, periódicos que utilizam outros sistemas proprietários que também existem, mas eles podem compartilhar de um protocolo único, como o protocolo OAI. É como se todos os artigos de todos os periódicos estivessem num endereço em um formato padronizado. Isso acaba sendo extremamente benéfico para os indexadores. Os indexadores conseguem ter acesso a esses artigos dos mais diversos periódicos, e quando se tratando do OJS 3, todos eles, por padrão, já vêm com o OAI ativo, isso facilita a indexação. Então, hoje, quando nós vamos solicitar a indexação de um periódico num determinado indexador, uma das informações que esses indexadores pedem é o endereço do OAI. E, através desse endereço, esses indexadores vão ter acesso aos metadados de todos os artigos publicados para fazer indexação nessas demais ferramentas. Só para finalizar minha apresentação, eu trouxe aqui alguns dos serviços realizados pela nossa empresa. Com certeza, um dos principais deles é justamente a atualização do OJS 2 para o OJS 3. Trabalhamos também ali com a hospedagem em servidores otimizados, né? A vantagem ali desses nossos servidores é que eles passam ali por toda essa verificação de reputação, né? Trabalhar ali com poucos periódicos dentro de cada servidor, né? Sempre zelando ali por todo o funcionamento desses periódicos. Suporte técnico especializado, né? Que hoje praticamente nenhuma empresa de hospedagem fornece, porque muitas delas nem conhecem o sistema OJS, no máximo ali eles vão conhecer um pouquinho de WordPress. Trabalhar também com atualizações de versões estáveis, né? Então, os nossos clientes, nós fazemos ali regularmente, pelo menos uma vez ao ano, atualização de versão do OJS para permitir entradas aí de versões com vulnerabilidade. Então é isso, agradeço aí pela oportunidade e desejo um ótimo evento para todos. Obrigado. É meio tímido assim, mas ele é professor. Ele vai se soltando, até o final da tarde ele vai rir mais. Todo mundo de TI é meio assim, né? Meio centrado, meio quietinho, com exceção dele ali, que ontem à noite estava feliz, pulando, quase subiu sobre a mesa, começou a dançar, e é de TI também. Pessoal, quero aqui dizer da presença da professora doutora Heloísa Príncipe, representante da APEC, Associação Brasileira de Editores, que vai falar conosco depois do almoço, né? Ela vai falar às 14h30, porque às 14 horas vamos ter o professor Dr. Rafael Olivieri, vai entrar lá de São Paulo, que ele estava com um evento hoje com o governo do Estado e não pôde estar presente, vai fazer à distância, uns 10, 15 minutos para nós. Ele é presidente também de algumas universidades aqui no Brasil, ele faz trabalhos também com outras universidades da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, e vai falar um pouco conosco também da importância da publicação. E depois entra a professora, a doutora Heloísa Príncipe, que veio substituir o presidente da APEC, né, da Associação Brasileira de Editores Científicos, o doutor Sigmar de Mello Rode, que infelizmente está acometido um problema de saúde e não pôde estar conosco hoje aqui, e a colega veio substituí-lo. Mas muito obrigado, viu, Luísa, por estar aqui hoje conosco, e depois do almoço, então. Eu
tenho uma notícia para o Éder. Tenho 3 ou 4 pessoas ligando que não estão conseguindo fazer o cadastro na Recima 21. Parece-me que está tendo algum problema ali, porque o cadastro tem que fazer tudo nome e senha, tudo em minúsculo. Então, é o número, tem que ter um alfanumérico. Então, por exemplo, né, eu tenho até um exemplo lá, na revista tem. A gente colocou Manuel, tudo minúsculo, o nome, depois Manuel, 1, 2, 3, tudo minúsculo. Aí recebe um link, clica no link, já está feito o cadastro. O problema é esse, que nesse inteirinho de colocar um nome errado, não vai um link, e a pessoa não tem o link. Como ela já usou o e-mail que ela tem, ela fica sem e-mail. Esse é um problema, Eda, que a gente tem, está tendo hoje, inclusive na Recima, deve ter um monte de gente tentando entrar lá para fazer cadastro, né? Graças a Deus. O pessoal que está em casa, muito obrigado, né, por vocês estarem acessando a Recima 21, fazendo o cadastro. Mas nós vamos resolver isso. Peço só, estou pedindo para o pessoal esperar, que a gente só volta amanhã à noite para casa. E aí, domingo, a gente vai trabalhar nisso para vocês. Porque, como eu disse no início aqui da nossa fala, a revista é 24 horas. Quem quiser tocar a revista é 24 horas. E de sábado a sábado, domingo a domingo. Não tem férias, não tem dia. É comprometimento e envolvimento, como disse o professor Edson Berbel. Se não houvesse esse envolvimento, esse comprometimento, pode esquecer. Nenhuma revista vai fazer sucesso. O sucesso está dentro de nós. De quanto a gente vai se dedicar para que aquilo aconteça, de fato. Precisa acreditar, ter muita fé, né? E pedir, né, ao Senhor também muita proteção. Gente, nós vamos, então, a mesa de café está ali fora, nós vamos interromper por 2 horas, então você que está em casa também, vamos ficar 2 horas para um almoço, que ninguém é de ferro, vamos comer aqui uma comida típica aqui de Cabo Frio. O Gilson vai nos levar para um restaurante, para a gente comer um peixinho, né? Ele gosta muito de um peixinho bem feito. Ontem a gente já jantou um peixe, né? Almoçamos aqui também um peixe. Quando a gente vem para o litoral, tem que comer peixe, que é saudável aqui. No interior, a gente compra peixe congelado, o peixe fica tudo, parece um isopor, né? Agora, quando a gente está na praia aqui, se a gente não comer peixe, eu quero peixe. Então, nós vamos ficar 2 horas aí fora do ar, mas voltamos às 14 horas com o doutor Rafael Olivieri, e depois, em seguida, já com a representante da APEC, da Associação Brasileira de Editores Científicos, a professora doutora Heloísa Príncipe, que vai falar um pouco. Depois teremos... Quem? Eu não estou... Sim, depois temos temos todo um evento à tarde. Tem o professor... O professor Bruno, que vai falar sobre a legislação. Depois temos a Magda, da Universidade de Harvard, que vai nos falar sobre a importância de publicar. Temos a professora Sueli, que vai falar também. Bruno, estamos no evento, está completo aí até a tarde. E depois, no finalzinho, eu vou abrir para as pessoas que queiram falar ou que estão presentes aqui, de revistas, vão ter aqui seus 5 minutos também para dar o recado. Tá bom? Um abraço, bom almoço a todos e voltamos às 14 horas. Até mais. Obrigado.